Abre a Bíblia lá em Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos 13, 13. O que que diz? Vamos ler aqui a palavra de Deus nesse versículo. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Eu vou ler novamente. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar com você. Senhor meu Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, nós aqui estamos primeiramente para agradecer o Senhor, todos juntos, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que cura, que liberta. Todos aqui vieram aqui para ouvir da boca do Senhor uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor meu Deus, toca em cada coração e acrescenta em nossas vidas muita graça, muita luz. Livra-nos de todos os males. Senhor, escorre sobre esta igreja, meu Deus, em cada coração o azeite quente da unção do Senhor. Protege os Teus filhos com o Teu poder e com a Tua misericórdia e nos dá uma noite de vitórias hoje e sempre. Amém. Eu vou falar sobre a intercessão de mãe. E aí você vai falar assim, o que tem a ver o dia de mãe com o texto que foi lido? O que tem a ver intercessão de mãe com o texto de Romanos capítulo 13? Grandes homens construíram a história da nossa igreja. Martinho Lutero se converteu a Jesus lendo Romanos. Santo Agostinho, vou chamá-lo de santo, Agostinho de Hipona, que nós chamamos apenas de Agostinho, mas os nossos co-irmãos católicos chamam de Santo Agostinho, e eu acho que ele é santo mesmo, porque santo é todo aquele que é separado por Deus. Nós também somos santos. E Santo Agostinho se converteu com esse texto. Santo Agostinho se converteu com esse texto. Quem foi esse homem? Esse homem foi um jovem que nasceu na África, um africano, filho de um homem chamado Patrício e de uma mulher chamada Mônica, que muitos chamam de Santa Mônica. Socialmente falando, eles eram de uma classe média alta. Agostinho, desde cedo, se enveredou pela vida da bebedeira e da orgia. Desde criança, muito inteligente, uma mente brilhante, superdotado, e a mãe tinha 3 filhos, e um dos filhos era ele, Agostinho. Se formou como professor de universidade, era professor de retórica, mas se enveredou pelos caminhos da perdição. A sua mãe, extremamente católica, e na verdade a igreja que predominava naquela época era a igreja católica, e a igreja católica estava no trilho, estava na linha escarlate do Senhor Jesus, e o filho se envolveu com uma seita chamada maniqueísmo, uma seita dualista, que pregava sobre o bem e sobre o mal, 2 forças que se contrapunham. Agostinho foi para essa seita, para essa religião, tentando encontrar resposta para as suas perguntas. Todo homem inteligente, toda mulher inteligente faz perguntas para Deus. E ele tinha perguntas. E ele acreditava num ser superior.
mas estava muito envolvido com as coisas desse mundo. Bebia, vivia amaziado com uma mulher, com quem ele teve um filho chamado Adeodato. E ele não conseguia ter paz. A sua mãe então começa a orar por ele, para que Deus convertesse o coração daquele rapaz. Durante 30 anos, Mônica, ou Santa Mônica, orou por esse filho. E ela orava insistentemente. Certa feita, em Cartago, na África, ela vai até um bispo, até uma igreja, procura o bispo e chora para ele ali no confessionário, na confissão auricular. Ela chora e conta para o bispo todo o seu sofrimento, dizendo: olha, bispo, eu tenho sofrido muito porque meu filho não é cristão. E eu tenho orado, e quando ela falava isso com o bispo, ela se emocionou, como toda mãe se emociona sempre que fala dos filhos, e principalmente dos filhos que dão problema. Porque ele era perdido por bebida, perdido por mulher. O bispo olhou para ela, com certeza muito tocado pelo Espírito Santo, e disse após a confissão: minha filha, vá em paz. E continua assim, com tantas lágrimas, é impossível que esse filho vá para o inferno. Minha filha, vá em paz, continua assim, porque com tantas lágrimas, é impossível que esse filho pereça. Eu não sei quantas mães aqui nesse momento estão orando pelos seus filhos. E eu não sei quantas mulheres estão aqui orando pela conversão dos seus esposos. Um ímpio dentro de casa, irmãos, é muito difícil. O jugo desigual no casamento é terrível. E o jugo desigual nem precisa ser tão desigual. Basta a mulher ser mais espiritual e o homem menos, já traz uma desigualdade que incomoda. Essa mulher orava e durante a oração, durante 30 anos, essa mulher se derramou na presença do Senhor. Agostinho era professor de retórica na África e ganhava pouco. E ele ficou sabendo que em Roma se pagava bem melhor. Motivado por isso, e porque Roma era a Nova York do mundo naquela época, era o centro da cultura, era como diz o ditado, ou como dizia o ditado, todos os caminhos levavam a Roma. Ele resolve então se mudar para Roma. E lá em Roma, ele percebeu que os alunos eram mais interessados, mas ele percebeu que o salário não era tão compensativo, então disseram para ele: olha, lá em Milão vai precisar de um professor de retórica. Ele ainda não estava convertido. E ele, pensando em ganhar melhor, foi para Milão. Quando ele chega em Milão, ele se envolve com um bispo chamado Bispo Ambrósio, que também foi canonizado Santo Ambrósio. E a história conta que Santo Ambrósio era um homem muito, muito usado por Deus. Era um homem que tinha linha direta com o Senhor. E começou a ter um envolvimento com Agostinho, e ele frequentando aos ensinamentos do bispo, e foi bebendo daquelas informações, e foi recebendo do Espírito de Deus, até que um dia, numa agonia tremenda entre ele e Deus, ele estava no seu quarto, durante o dia, e ele ali falava: meu Deus, me responde, tira as minhas dúvidas, eu me torno um cristão ou eu continuo como eu estou? E ali ele falava com Deus, Agostinho, falava: meu Deus, tira essa dúvida do meu coração, existe um vazio dentro de mim, eu preciso ter um encontro com a verdade, eu busco a verdade, eu quero a verdade. De repente, ele escuta um menino cantarolando do lado de fora do apartamento, uma música cujo refrão dizia: toma e lê, toma e lê, toma e lê.
naquele momento ele disse: de que esse menino está falando, afinal de contas, que música é essa? E ele percebeu que essa música não saía da cabeça dele mais. Não era funk, pode ficar tranquilo. Ele percebeu que a música não saía da cabeça dele, e ele se lembrou de um outro homem chamado Santo Antão, o eremita, que nos primórdios da igreja se converteu lendo um dos evangelhos. O Espírito Santo faz uma conexão com a frase que o menino disse, toma e lê, com uma lembrança que ele teve de um homem chamado Antônio, que foi canonizado como Santo Antão, do deserto. E ele abre a Bíblia e ele fala: se Deus existe, Deus vai falar comigo agora. E ele abriu aonde? Romanos 13:13. É coincidência demais, irmãos. Primeiro, ele estava agonizando na presença do Senhor. Segundo, o menino passa cantarolando, toma e lê. Terceiro, ele se lembra de um homem que aceitou a Jesus lendo um dos evangelhos. Quarto, ele abre a Bíblia exatamente do pecado dele. E o pecado dele está aqui descrito: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Naquele momento, Agostinho entrega a sua vida para Jesus. Coisa linda, irmãos. Quando eu falo e já vou sentindo a presença do Senhor. Quando eu começo a ouvir testemunhos como esse, eu fico maravilhado. Quando você vê o testemunho de John Wesley relativo à sua conversão, o pastor anglicano John Wesley, que disse que se tornou pastor sem ser cristão. Quando ele voltava da Geórgia, nos Estados Unidos, então naquele navio, o navio começa a ser balançado de um lado para o outro e quase vai a pique. A água entrando no convés, aquela tempestade. Aí John Wesley então começou a pensar: o navio vai afundar, eu vou morrer. E ele começa a gritar: meu Deus, não deixa eu morrer, meu Deus, tem misericórdia, não deixa eu morrer não. Há um pastor com medo de morrer, irmão, o que você acha? É alguma coisa errada. E ele olha, vê alguns homens ajoelhados no navio, de mãos dadas, gritando: vem Jesus e leva nós. Vem Jesus, aproveita essa tempestade, leva nós, Senhor. Falou: tem uma coisa errada. Eu tenho Jesus e estou pedindo para não morrer, o outro tem Jesus e quer morrer. Ele descobriu que na verdade ele não tinha nascido de novo. O senhor está querendo dizer, pastor, que existe pastor que não nasceu de novo? Existe o pastor chamado e o pastor assoviado, né, irmão? Infelizmente existe, né? John Wesley então começou a buscar a Deus. Em reuniões noturnas, às 3 horas da manhã, ele reuniu um grupo. E um dia, numa rua chamada Aldergate, John Wesley tem um encontro com o Espírito Santo e ali ele entrega a sua vida para Jesus. A conversão é algo íntimo, intransferível e sem igual. Você nunca vai experimentar a sua conversão 2 vezes. Conversão é só uma. Novo nascimento é só um. Os teólogos dizem que a conversão se dá imediatamente após o novo nascimento. O novo nascimento é o momento em que o Espírito Santo acende o teu espírito que está apagado, quando não tem Jesus. Aí ele acende o teu espírito, você passa a ter vida com Deus, e naquele momento a tua mente, a tua cognição, o teu entendimento descobre que não pode mais caminhar nessa direção que é contrária a Deus e você se volta para Deus. Isso é conversão. Não confunda com santificação. Santificar, a gente vai santificar a cada dia. Mas se decidir por Jesus na conversão é uma vez só e é instantâneo, concomitantemente com o novo nascimento. Santo Agostinho então lê aquele texto de Romanos, que é o que nós acabamos de ler, e o Espírito Santo entra na vida dele. Imediatamente ele abandona o pecado. Eu vejo pessoas tentando parar de fumar, irmãos. Eu vou fumar só 5 cigarros agora. Não, agora eu só vou beber uma dose de pinga, não vou beber 2.
Não funciona assim, irmãos. Com pecado é tolerância zero. Porque muitas pessoas estão com alienação fiduciária a esse mundo. E acaba que não consegue se desvencilhar, sabe por quê? Porque não tomam atitude. A conversão, ela é uma atitude também. Você precisa entender que para aquele caminho você não pode caminhar, você tem que caminhar para cá. Isso é conversão. Se isso não descer na tua mente, você não muda. Se você explicar para uma pessoa que ela está errada e ela não entender que está errada, ela não muda. Ela precisa entender. Se converter é entender que não pode caminhar mais naquela direção. E você está aqui, ouvindo uma palavra dessa, com certeza tem alguém que não está convertido ainda. Com certeza tem alguma mãe que está orando pela conversão do esposo, ou do filho, ou a esposa do esposo. Amém? O que esse mundo nos ensina, irmãos? Esse mundo nos ensina o que não presta. Se beber, então pode beber, não pode? É só não dirigir. O mundo não tem autoridade para dizer não beba, só Jesus. Encontrei um cidadão na rua esses dias, pastor, viu? Pastor. E ordenado bem antes que eu. Fiquei sabendo que você anda dando orientações para os teus discípulos que pode beber. Ele falou, a Bíblia não proíbe. Eu falei, realmente, a Bíblia não proíbe beber, não, ela proíbe olhar para a bebida. Pelo menos a minha Bíblia fala que não pode olhar para o vinho vermelho que está no copo. Se isso para você não diz nada, para mim diz muito. E eu digo não beba porque eu também não bebo. Eu tenho autoridade para dizer, o governo não tem. O governo vai dizer, se beber não dirija. Sabe por quê? Porque o governo tributa em cima dos prazeres desse mundo. Deus não tem parte com esse mundo. E nem nós. Não faça consórcios com esse mundo. Não abra portas que depois você não consegue fechar. A compulsão humana não se contenta com um copo, ela quer dois. Nós somos doentes da alma. E com o pecado, irmãos, é zero. É nada. É sem test drive. Não tem test drive com o pecado. Nós precisamos ser firmes e a palavra de Deus ela é clara. Não ameis a este mundo. Não se filiem às coisas deste mundo. E não é só bebida, não. É um monte de atividades que nós podemos eliminar das nossas vidas. Tudo aquilo que rouba a graça. Televisão rouba a graça, pastor? Rouba. Tudo aquilo que tira você da presença do Senhor deve ser evitado. Assuntos que não edificam, não deixa sair palavra torpe da tua boca. O Senhor fala que nós prestaremos contas de cada palavra que nós dissermos. A vida com Deus, a conversão, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela não tem fim. Você nasce para Deus no dia em que você reconhece a tua miséria humana. E nós estamos seguros, o lugar mais seguro do mundo é aqui dentro dessa arca, que às vezes cheira mal, mas aqui tem vida, aqui tem salvação, aqui tem palavras de vida eterna. Cada dia, cada culto, eu vejo rostinhos novos aqui. Hoje eu atendi uma moça no gabinete, não sei se ela está aqui agora. Eu falei, minha filha, você está vindo aqui na igreja tem quanto tempo? Ela falou, 1 ano. Tem pessoas que estão vindo aqui há 1 ano, eu não sei o nome. Às vezes eu nem identifiquei, sabe por quê? Porque o Senhor tem trazido multidões para cá. O Senhor tem trazido pessoas que recebem uma palavra segura de vida eterna. Agora há pouco conversava com a irmã Lidiane, ali fora, a mãe dela está internada no hospital, fazendo 40 dias que seu pai faleceu em um acidente.
E ela me falando que a mãe dela esteve aqui, de uma outra igreja muito abençoada, e a mãe dela esteve aqui e falou: minha filha, Deus está aqui também. Deus está aqui sim, irmãos. Só não sente, só não vê quem não quer. As pessoas vão aonde Deus está. A nuvem de Deus está pairada sobre nós aqui nesse bairro. E eu digo para vocês, esse bairro é abençoado porque as igrejas que tem aqui estão todas cheias. Isso não é um privilégio da Batista, não. Aquela igreja ali está cheia. Eu passei ali em cima, aquela igreja ali está cheia, aquela da esquina está cheia. Deus está operando nesse lugar. Se você vier para cá com fé e se vincular a esse Deus que opera, você fica tranquilo. Fique tranquila, Deus vai conceder os pedidos do teu coração. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quem tem parentes que precisam aceitar Jesus, levante a mão. Você crê que Deus vai fazer um milagre na sua casa, de verdade? Comece a partir de hoje a orar intensivamente, em lágrimas diante do Senhor, pelo seu filho. Quantas vezes você já chorou pelo filho não convertido? Quantas vezes você já chorou pelo marido que não quer vir para a igreja? Diante do Senhor, não diante de homens, mas diante do Senhor. Mônica, essa mulher entrou para a história como uma intercessora de filho. Ela orou nada menos que 30 anos, ela morreu com 56 anos, mas teve o privilégio de ver o filho se convertendo a Jesus e mais, entrando para a história. Toda teologia que se prega reformada, pasmem, ela é agostiniana. A patrística, que é o período da história que vai do ano 300 até o ano 500, ano 600, é a parte da história que nós devemos, em primeiro lugar, a Deus e em segundo, a Agostinho de Hipona. Sabe por que o diabo não queria que aquele homem se convertesse? Porque ele ia fazer a diferença no meio cristão. Sabe por que o diabo não quer que o teu marido se converta? Porque sabe que se ele se converter, ele vai ser um construtor de igrejas. Você sabe por que o diabo não quer que o teu filho se converta? Porque se ele converter, ele vira um pregador da palavra, aí o inferno é saqueado. E nós não podemos, irmãos, ser coniventes com essa hostilidade maligna que assola os lares. É comum se dizer que filho de pastor não quer saber de igreja. Já cansei de ouvir isso, que filho de pastor é problema. Já cansei de ouvir isso. Se é verdade ou se é mentira, eu não sei. A verdade é que o inimigo sabe aonde atacar. Para cada ação de Deus tem uma reação do inferno. Se o diabo perceber que o teu filho é superdotado, se ele perceber que o teu filho será um iluminado de Deus, ele vai fazer de tudo para vincular ele com o pecado, para que ele não tenha condições de sair das amarras do inferno. Cabe à mãe acordar de madrugada. E eu contei no culto anterior a mãe de John Wesley, o pastor John Wesley, o anglicano, que se converteu no navio, que começou um processo de conversão no navio, vendo aqueles dois moravianos ali clamando a Deus por um avivamento, por uma volta de Jesus. A mãe de John Wesley teve 17 filhos. E a história fala que Susana Wesley, ela orava 1 hora por dia pelos filhos. Mas também com tanto de filho desse, irmãos? 17 filhos, faltou televisão, é ou não é? E aí o que acontece, irmãos? Essa mulher orava 1 hora por dia pelos filhos. E toda semana ela escolhia um filho para aconselhar. Era 1 hora de oração por dia pelos 17 e 1 hora por semana com cada um fazendo um rodízio. Sentava o filho e falava: meu filho, vem cá, o que está passando no seu coração aí? Aí o filho confessava para a mãe. Não confessava para o padre, mas confessava para a mãe. E quem fala que nós não temos que confessar pecado para homem é porque não conhece a palavra de Deus. Nós temos que confessar para homem também. Peça ajuda. Todo mundo precisa ser pastoreado, todo mundo precisa de um discipulador. Eu vejo de vez em quando uns pastores que saem por aí, irmãos, fazendo carreira solo. Escuta, se liga a alguém.
Quem não se submete à autoridade não tem autoridade. Se coloca debaixo de uma cobertura. De vez em quando eu recebo algumas broncas do meu líder, mas eu agradeço a Deus. A última que eu recebi, eu agradeci. Ele achou que eu estava brincando. Eu entrei no gabinete pastoral dele e ele falou, eu baixei a cabeça. Fiquei sem condição de sair. Eu não sabia se eu saía de ré, de lado. O rosto pega fogo. Quem já levou bronca sabe. E olha que eu estava bem intencionado, hein? Até sendo bem intencionado a gente erra. Aí quando terminou, que ele me acompanhou até a porta, falei, queria agradecer ao senhor pela bronca que o senhor me deu. Ele achou que eu estava brincando. Vim embora para casa, no outro dia cedo ele me liga. Pastor Antônio, como é que está? Eu falei, bem. Ele falou, tudo bem mesmo. Eu falei, estou bem, pastor, fica tranquilo. Quase que eu falei, estou pronto para outra. Irmãos, nós precisamos de alguém que nos oriente. Não tem essa pessoa que não erra, não. Todos nós erramos, até tentando fazer o certo. Muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor indo para a igreja, irmão. Maria perdeu Jesus indo para a igreja. Você já imaginou a mãe perder o filho 5 dias? Se a mãe perde um filho 5 dias, que é Jesus, imagine nós, irmão. Toma cuidado. Pauta a tua vida pela palavra. Obedece o teu pai e tua mãe para que tenha vida longa. É o único mandamento de Êxodo que dá recompensa. Lá em Êxodo podia estar assim, ó, não matarás para não ser preso. Não tem. Não roubarás para não cortar sua mão. Não tem. Mas quando chega no pai e na mãe, diz, honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa. Aí esse tem recompensa. Pensa em alguém aí que morreu cedo. Pode observar que se não foi por enfermidade, foi porque desobedeceu a mãe. Quem obedece pai e mãe, irmão, não morre na véspera, não. Eu descobri que todo peru é desobediente, que ele só morre na véspera. Deixa eu contar esse episódio aqui, irmãos. Um dia me falaram que para a carne do peru ficar macia tem que dar cachaça. Quem já ouviu falar isso? Mas só que não me falaram o tanto de cachaça que era para dar. E nós compramos um peru, eu era solteiro. Eu falei, mãe, faz um peru para mim. Ela falou, então compra. Fui lá e comprei o peru. Levei o peru. Tratei dele uns 2 dias. Quando chegou na véspera de Natal, eu falei, hoje é o dia. Fui lá, comprei uma garrafa de cachaça. Falei, hoje você vai beber, infeliz, nem que não queira. Abri a boca do infeliz e desci o líquido. Falei, esse bebe, esse aqui gosta. Aí eu percebi que o peru não parava mais em pé, irmão. Caí no pescoço. Minha mãe chegou e falou, meu filho, o que é isso aí? Eu falei, eu dei pinga para ele, mas você deu meia garrafa, aí você mata o peru. Aí. Não, mas não falaram que tanto que era. Não, era uma colherzinha só. Irmão, o peru até hoje não sabe se morreu, se está vivo, estava bêbado. Como alcoólico peruano. Como alcoólico peruano é muito, irmão. Vou patentear. Mãe, confia em Deus. Continua orando pelo teu filho. Eu vou repetir a frase que o bispo de Cartago falou para Mônica. Ele disse assim, vá em paz e continua assim, porque com tantas lágrimas é impossível que o teu filho vá para o inferno. Se você tem filho que ainda não aceitou Jesus, peça que o Senhor converta o coração dele. Olha, pastor, o meu filho já aceitou Jesus, mas ele não consegue largar a bebida. Meu filho já aceitou Jesus, mas ele não consegue largar o cigarro. Meu filho já aceitou Jesus, mas ele não consegue largar o sexo antes do casamento. Mãe, se derrame em lágrimas. Que o Deus que converteu é o mesmo Deus que santifica. Deus põe vergonha no coração dele. O pecado rouba a vergonha da gente, irmão. A gente fica sem vergonha quando começa a pecar. Você faz errado e tenta justificar, todo mundo faz.
está na mídia. E banaliza algo que é extremamente vergonhoso. Lá na frente você vai olhar para trás e falar, mas eu fiz isso? Coisa feia. Olha, irmãos, o pecado tira a vergonha do homem. O pecado leva a pessoa a não medir aquilo que está falando e fazendo. Andar com Deus é andar seguro. Andar com Deus é primar pela ordem, pela decência, pela compostura. Existem pecados, irmãos, que ele começa pequenininho e ele vai crescendo na vida da pessoa. Quando ela pensa que não, ela está dentro de um calabouço, dentro de uma masmorra e ela não consegue mais sair. Ninguém começa fumando uma carteira de cigarro por dia. Ninguém começa bebendo 20 latas de cerveja por dia. Todos começam, irmão, cheirando, depois bebendo, depois comendo e por fim passando na cabeça, irmão. Essa é a ordem. O pecado, ele não se sacia, ele é um buraco negro na vida das pessoas. Volta para os caminhos do Senhor. Volta para as veredas antigas. Entrega a tua vida para Jesus de verdade. Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O nosso Deus é o Deus que cura a prostituta. O nosso Deus é o Deus que cura o homossexual. O nosso Deus é o Deus que cura a ira. O nosso Deus é o Deus que cura a enfermidade física, moral e emocional. Esse é um Deus que ainda fala, é um Deus que ainda vive. O nosso Deus não fica em cima de uma mesa. O nosso Deus não fica dentro de um guarda-roupa. E o nosso Deus não precisa acender vela, porque Ele é a luz do mundo. Chega de tanta cadeira de roda, de tanta muleta, de tanto bezerro de ouro. A igreja evangélica não tem o direito de fazer isso, entregando toalha ungida, manto ungido. Pessoas que com vontade de extorquir, ficam dando cadeira de roda e bezerro de ouro para os seus fiéis. Não, a palavra do Senhor diz que Deus requer para si verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. O nosso Deus nós sentimos, nós não precisamos tocar. E eu quero que você coloque isso no teu coração. A tua casa está precisando disso. Eleva o nível da tua fé. Vamos elevar o nível da conversa. Vamos mudar a nossa postura diante do Senhor. Parar de achar culpado. O Senhor está me falando aqui que existem pessoas que estão achando culpado por seus problemas. Para de querer achar culpado. Assume a tua verdadeira identidade diante do Senhor. Faça como Davi: pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno, Senhor, de proferir o teu nome, mas por favor, não tira de mim o teu espírito. Nós podemos perder tudo na vida, irmão. Nós podemos perder até saúde, mas não perde Jesus, irmão. Não perde Jesus, porque do outro lado da vida você não sabe para onde vai. Porque se você é de Deus, o dia que seu corpo descer à sepultura, o teu espírito já está com Ele. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Colocar a tua vida diante do Senhor. Orar pelas mães, pelas esposas. Abaixa a sua cabeça, eu vou orar com você.